Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é Isabela Souza, eu estou na diretoria do Observatório de Favelas. Dentro do Observatório, eu acompanho o projeto Global Grace. E, para começar, vou explicar um pouco o contexto desse nosso encontro aqui, como acontece o encontro entre o Global Grace e a Elan, e como a gente materializa esses espaços que têm sido os esquentas, né? Assim, e como chegamos nesse último. É, muito entusiasmadas com o que está por vir. Então, vamos lá. A Elan é a nossa escola livre de artes que a gente organizou em 2019, a partir do Galpão Bela Maré. Naquele momento, o Galpão Bela Maré é o nosso galpão de artes visuais que fica em Nova Holanda. Ele existe há 10 anos, esse ano Bela faz 10 anos, e ele é uma parceria desde sempre com a produtora Automática. E aí, dentro dessa relação de diálogo e interlocução com a Automática, em 2019, a gente consolida essa escola em parceria também com a Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E aí, nesse sentido, a gente colocou a primeira turma no ar. A parte da metodologia que a gente desenvolveu naquele momento fez da Elan temática. Então, a cada turma, pelo menos até esse momento, a nossa expectativa é que a cada turma a gente trabalhe com um tema mesmo. E é um espaço de formação de artistas, majoritariamente de origem favelada e periférica, de 18 a 35 anos. Então, a gente fechou a primeira turma no começo do ano passado, em janeiro do ano passado, se eu não me engano, o encerramento foi no comecinho de fevereiro. O tema da turma do ano passado era a gente das coisas. E aí, em 2020, a pandemia, acontece esse encontro que eu acho lindo entre a Elan e o projeto Global Grace no Brasil. O projeto Global Grace, ele é uma parceria internacional que mobiliza universidades e organizações da sociedade civil em 6 países: o Reino Unido, o Brasil, o México, Filipinas, Bangladesh e África do Sul. Em todos esses países existem parcerias entre universidades e organizações da sociedade civil que estão discutindo, em linhas gerais, como a arte pode ser caminho para a gente avançar na redução das desigualdades de gênero, na erradicação das desigualdades de gênero, para ser mais precisa e utópica. Então, em todos esses países estão se construindo estratégias de articulação entre universidades e organizações da sociedade civil que possam pautar práticas de pesquisa e também de ação que avancem nesse sentido. No Brasil, especialmente, esse projeto é uma parceria entre o Instituto de Relações Internacionais da PUC. Pessoal, tem alguém que está comigo aqui que está com o microfone ligado. Então, vou só pedir para essa pessoa desligar, porque fica dando um eco aqui para mim. Então, o Instituto de Relações... No Brasil, nós somos o Instituto de Relações Internacionais da PUC, o Observatório de Favelas, o Instituto Maria João Aleixo, o Instituto Promundo. E no Brasil, a gente está construindo essa pesquisa e essas ações olhando para as questões de gênero a partir das lentes das masculinidades. Esse é o nosso desafio, é o desafio que está pautado para a gente desde 2018. Nesse percurso, a gente criou um conjunto de entregas, um conjunto de construções que vão fazendo esse debate, hora de um jeito, hora de outro. Bom, aí chega na Elan e essa possibilidade da gente construir uma turma em parceria, né? Uma turma da Escola Livre de Artes que possa mobilizar uma residência para artistas que discuta masculinidades. É uma residência formativa, que a gente chama, porque é também um espaço de construção de conhecimento, de interlocuções e de pensar fazeres artísticos, enfim, partindo dessa perspectiva temática das masculinidades. Então, é assim que surge a turma, que agora a gente chama de 2020/2021 da Elan. Ela se chama Construindo Masculinidades Outras, porque por conta do contexto dessa parceria. A gente colocou um edital no ar, tivemos que tirar por causa da pandemia, voltamos com o edital no ar no final do ano passado, e, enfim, concebemos um modelo híbrido de funcionamento para a turma esse ano. Esse ano a turma vai funcionar parcialmente online, parcialmente presencial.
A lista de selecionadas e selecionados sai amanhã, então hoje é um dia super especial para a gente aqui. A gente está vivendo as ansiedades de poder falar para todo mundo como é que vai se compor essa turma. E em breve a expectativa é a gente ter uma exposição montada, depois desse percurso de formação e de residência, uma exposição montada no Galpão Bela Maré. Se for seguro, a gente vai estar aberto para visitações, e se não for seguro, a gente vai montar de alguma forma alguma experimentação online para que todas as pessoas possam acompanhar o que vai ser construído lá. E aí, dentro desse desafio de reorganizar esse cronograma e lidar com as novidades e desafios que a pandemia trouxe para a gente construiu esse espaço dos esquentos, que é basicamente um campo, um território possível para a gente fazer debates debates amplos, públicos, que não vão caber dentro da organização que a gente fez do tempo de dedicação e de construção e de convivência dessa turma. A nossa expectativa é que esses esquentas possam ser, de alguma forma, base para essa produção, para essa residência, que esse conjunto de artistas vai experimentar durante os próximos meses no Bela Maré. E é claro que essa também virou uma ótima oportunidade para a gente reunir pessoas que a gente adora, que a gente admira, que a gente já tem uma história, mas que estavam mais distantes fisicamente e que a gente não teria condições de trazer para o Bela para fazerem esse debate presencialmente. Então, vocês desculpem eu me alongar tanto nas contextualizações, mas eu queria celebrar, agradecer, enfim, e festejar mesmo a presença do Jimmy, do Toshi e da Sina comigo. A Amora chega em breve. Essas pessoas vão contar pra gente um pouco o que foi a experiência da residência... Ah, a Amora chegou! Da residência Masculinidades no Bela, e que tem muito a ver e vem inspirando o que a gente vem pensando no Global Grace Brasil depois desse momento do nosso encontro, né? Desse quarteto maravilhoso no Galpão durante uma parte de 2019. Então eu vou sugerir que a galera se apresente, e aí a gente combinou de, depois que todo mundo se apresentar, Amora, e pessoal do YouTube, a gente fazer contar para essa nossa audiência, para esse nosso público super animado aqui no chat do YouTube, o que foi a residência no Bela, né? Qual é o contexto disso e tudo mais. E depois a gente entra um pouco na conversa, partindo de algumas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês. E aí, para o pessoal do YouTube, o chat está aberto. O Nil é o nosso comunicativo, ele está aí super atento e vai passando para a gente aqui as perguntas para a gente ir, enfim, envolvendo todo mundo que está no chat também no diálogo. Beleza? Já que está todo mundo falando ao mesmo tempo, eu vou começar. Eu sou a Sina, eu sou da Zona Norte do Rio, do Engenho de Dentro, e comecei no grafite em 2015. Sou bibliotecária pela Unirio, trabalhei com tecnologia por muito tempo, e desde 2019 eu viajei por alguns países, e aí agora estou morando em Berlim, na Alemanha, e por causa do corona, que é tão ruim, mas que me permitiu estar aí presente com vocês, mesmo que virtualmente. Estou aqui, longe, mas pertinho. Então, eu sou Jimmy Turner, sou antropólogo, sou inglês e irlandês, duas nacionalidades. Eu sou pesquisador do projeto Global Grace. E foi, eu acho, 2018, eu acho, que eu conversei com a Bela sobre a ideia de fazer alguma coisa lá no Galpão. E foi a Bela que tinha a ideia de fazer uma residência artística com artistas de grafite. Então, a gente encontrou com o Toshi. Foi 2018 e ele foi para dar uma aula para o nosso projeto sobre o trabalho dele. E depois disso, eu e a Bela, a gente decidiu que ele seria
uma pessoa ótima para participar na residência. Então, a gente foi encontrar com ele e ele tinha a ideia de convidar a Sina e a Amora para participar conosco numa residência de grafite não lembro, acho que 10 semanas, mais ou menos, lá no Galpão. E então, a gente vai explicar bem mais sobre o processo e a experiência, então eu vou dar o microfone para o Tosh. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Dá para ouvir? Maravilha, então, sou... Agora travou, Toshi. A gente não consegue te ouvir. Vamos passar para a Amora? Beleza, tranquilo. Todo mundo me ouvindo bem? Ok. Primeiramente, que saudade desse time. Que saudade de ouvir o sotaque do Jimmy, que saudade de ouvir a voz da Sina, que eu estou sempre ouvindo. Espero que a gente consiga ouvir a voz do Tosh. Mas então, eu sou carioca, sou estudante de design, faço grafite desde 2015, junto com a Sina. E, bem, eu trabalho atualmente como freelancer de ilustração, design, por vezes animação também. Faço parte de uma CRIO de mulheres, que é a Pepe CRIO, e de um estúdio de animação periférico, que é o Tijolinho Estúdio. Assim, fui bem breve no que eu sou, mas é isso. Dentro do meu trabalho, eu gosto de falar sobre hip-hop e a cultura suburbana do Rio, e eu gosto muito também de falar sobre as minhas relações com a minha família, por meio de colagens e ilustrações em cima de fotos. É mais ou menos isso. Vai que é tua, Toshi. Calma aí, tá dando para ouvir agora? Por enquanto, sim. Maravilha. Então, sou Thiago Tosh, sou artista plástico desde 98, sou fundador do conceito Etnografite. Toshi, a gente não te ouve, baby. Não está funcionando muito bem. Talvez o que a gente pudesse fazer é começar a entrar na conversa, e aí assim que o Toshi chegar e ele tiver com uma internet, o Nil tá aqui explicando pra gente que ele tá com a internet oscilando muito lá, o Toshi. É isso, gente. Pandemia é punk lidar com a internet, todo mundo usando ao mesmo tempo, a internet não chega da mesma forma em todos os lugares, é maior privilégio a gente conseguir fazer uma live, uma conversa, uma reunião sem ser interrompida por esses percalços. Então, assim, a gente vai seguindo. Queria pontuar isso também, porque eu acho que isso é pano de fundo, né, para toda essa construção que a gente está fazendo aqui, principalmente em contexto de pandemia, pensar a produção artística, a conexão entre artistas num momento como esse. Acho que é importante a gente pontuar esse desafio real que é lidar com a internet hoje para tantas tarefas, né? E aí o que a gente meio que tinha combinado, assim, essa conversa era da gente fazer, tipo, o time já começou a apresentar um pouco a residência, a gente tinha combinado da Sina seguir, assim, falando um pouco do que foi a experiência para todo mundo, assim, né, ou para ela, e a Amora complementa. E eu não sei, será que eu posso já abrir para o nosso público as perguntas que a gente mandou para vocês e como é que a gente começou a aquecer o esquenta, ou Sina fala primeiro? Eu posso dar uma geral de como foi o processo. Acho que fica bom para a gente ambientar, assim, as pessoas. Será que o Tosh consegue falar agora? Tá ouvindo, gente? Perdoa minha internet aqui, Manivela da Roça. Então, não, só para completar, né, eu sou Tosh, né, sou criador do conceito Etnografite, que eu fundei em Rio Branco, no Acre.
esse ano faz 10 anos, que lida basicamente com os povos originários e a parte mais espiritualizada do povo, assim, né? As partes mais místicas, né, dos saberes. Show. Posso falar, então, de como foi a residência pra gente? O processo todo? Então, de primeira, a gente se reuniu, o Tosh entrou em contato com a gente, o Tosh e o Jimmy, né, entraram em contato com a gente, e a gente se reuniu lá em Ramos para ver a exposição do Tosh, e foi muito legal para mim, em particular, porque eu já conhecia o trabalho do Tosh, eu já tinha visto em vários lugares, mas eu não conhecia o Tosh como pessoa ainda, né? E aí foi legal, porque consegui conhecer a pessoa, conectar, né, a figura, a pessoa. No grafite tem muito disso, muitas vezes a gente conhece o trabalho da pessoa e não conhece o artista em si. E aí rolou essa conversa da gente falar sobre masculinidades, junto com essa residência artística, e foi um processo, de novo, para mim, muito novo, porque eu nunca tinha feito uma residência artística, e eu nunca tinha falado sobre masculinidades. E, assim, para mim, acredito que para a Amora também, a gente estava muito acostumada a falar sobre feminismo, sobre mulheres no grafite, porque a gente era, né, de uma crio de mulheres, então era uma coisa que, e eu particularmente também já tenho um histórico de falar sobre feminismo negro dentro do grafite, então falar sobre masculinidades foi uma coisa que me atravessou demais, porque me levou para outra direção, para ver o outro lado da moeda, né? E durante o processo da residência estava rolando também um curso de masculinidades lá no Instituto Maria João Aleixo, e as aulas elas foram se complementando assim durante o processo. Então, o processo da residência, depois que a gente se encontrou pela primeira vez, a gente começou assim realmente a acontecer. A gente se encontrava algumas vezes por semana, sempre no Bela Maré, e foi muito bom. Foi assim, de longe, uma das melhores experiências da minha vida. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Conhecer pessoas novas, conseguir trabalhar com pessoas novas artisticamente, intelectualmente também, porque fala um pouco da minha área de pesquisa, né? Esses saberes periféricos, que também é da arte urbana. E eu acho que a coisa que me parece um pouco mágica, vou falar mágica, é meio clichê, meio, sei lá, criança falar mágico, mas eu achei meio mágico, porque, assim, você conhece as pessoas, os artistas, como pessoas mesmo, sabe? Comer junto traz uma coisa que é muito diferente. Você tá lá sempre junto, ver a cara da pessoa de manhã. A gente não ficou, tipo, morando na mesma casa, não, mas a gente se via sempre, a gente estava sempre se falando e trocando ideias de várias experiências diferentes que cada um teve. Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom. Muito bom. Melhores experiências da minha vida, sem comparação. E o resultado disso tudo, né, também foi muito bonito e foi muito diverso. Ver como cada um colocou para fora todas as coisas que a gente discutiu, foi muito legal, foi muito bom mesmo. Muito bom ouvir a Sina, né, gente? De alguma forma a gente volta para aquele segundo semestre de 2019 lá e todas as possibilidades de encontro, convivência, partilha. Quer complementar aí, Toshi? Poxa, seu microfone está aberto, mas a gente não te ouve. Não está saindo o áudio. Agora tá, agora tá. Ah, tá saindo? Ah, maravilha. Então, não, que eu falei do etnografia, sou o fundador do conceito etnografite, que eu desenvolvi lá em Rio Branco, no Acre, e esse conceito hoje faz 10 anos, né, que lida basicamente com os povos originários e a parte mais espiritualizada, né, da história, os saberes ancestrais. Então, esse é o meu trabalho que eu desenvolvo assim, no grafite, na arte urbana. Seria isso. Para aqueles que não ouviram. Perfeito, Toshi. Então, gente, assim, para aquecer um pouco o esquenta, a gente mandou para Sina, para o Toshi, para o Jimmy, duas perguntas, assim, né? Dois grandes convites para o diálogo. O primeiro é sobre o nosso interesse em ouvir desse grupo sobre o processo da residência e as suas metodologias. E aí, muito no sentido de compartilhar os aprendizados, principalmente para as próximas pessoas que vão participar dessa Elan, tanto pensando em desafios
quanto possibilidades para, enfim, aproveitarem esse processo de criação coletiva. O segundo grande convite do diálogo era para abrir uma possibilidade de escuta de vocês sobre a própria obra que cada um desenvolveu, né? Assim, e também o quanto essas narrativas e estéticas e questões políticas e conceituais que acabam acompanhando especialmente no que tange ao debate no campo de gênero e masculinidades, né? Então, essas foram as primeiras perguntas que a gente mandou, uma mais sobre essa perspectiva de pensar esse espaço de convivência e formação e residência coletiva como metodologia mesmo para a produção artística. E o segundo vai mais nesse campo da produção da obra e da estética ali que cada um propôs na reta final, que realmente materializava, e aí é uma interpretação minha, como bateu para cada um, né? Não só essa vivência da convivência de vocês, enfim, o tempo e a forma que vocês habitaram o Bela e conviveram com a gente, com a nossa equipe, mas também toda essa convivência entre vocês e o debate de masculinidades, que estava perpassando o tempo todo ali, né? Então, enfim, foi um pouco isso. Eu não sei como vocês quiserem se organizar, fiquem à vontade. Então, no começo eu não tinha ideia como fazer uma residência. Eu estava sem ideia, sabe? A gente não tinha estrutura, a gente não tinha, tipo, nada planejada, sabe? Que eu não sou artista, eu sou pesquisador. Eu gosto de fazer arte de madeira, mas ao mesmo tempo não sou tipo profissional. Eu nunca tinha exposição, eu nunca colaborei com ninguém, sabe? Mas mesmo sem ter tipo uma ideia, eu tinha certeza que eu não queria, tipo, colocar uma estrutura sobre o processo e as artistas. Para mim foi muito importante que a gente tinha um processo, tipo, fluido, sabe? Então, eu acho que provavelmente isso foi meio difícil para o Tosh, Siena e Amora, que eles entravam na galeria para, tipo, encontrar comigo, mas eu não tinha, tipo, realmente não tinha ideia o que é que a gente ia fazer. Mas eu queria que a gente pesquisava o conceito de masculinidade, sabe, junto. Eu comecei a estudar academicamente masculinidade, tipo, 20 anos atrás. Mas eu nunca realmente fiz nada praticamente nessa área. E eu não queria, tipo, trazer teoria, trazer livro, trazer, tipo, essas ideias intelectuais, sabe? Eu queria realmente aprender delas e eu queria realmente que a gente tipo, que a gente fez alguma coisa meio... não sei a palavra, na verdade, mas uma coisa folgada, mas acho que não é a palavra certa. Então, a gente começou
conversando. Os primeiros encontros, as primeiras reuniões, vamos dizer, a gente conversava. Até chegou uma ideia do trabalho que a gente queria fazer. E nesse momento, acho que vou passar para uma das artistas para, tipo, talvez conversar um pouquinho sobre o processo da perspectiva delas. Eu posso falar um pouco sobre a perspectiva. É como o Jimmy falou, realmente a gente não teve um roteiro para nada. E o que foi ótimo. Eu também nunca tinha participado de uma residência, foi uma experiência muito incrível, muito boa também. E acho que muito pelo fato da gente poder estar construindo junto o que a gente queria fazer e sobre o que a gente queria falar. Então, assim, conforme a gente ia tendo essas reuniões, que na real era bateção de papo, assim, em cima do tema, e sobre outras coisas também, a gente foi descobrindo o que cada um queria falar dentro do tema sobre o seu trabalho. A gente foi descobrindo o que cada um queria falar com o seu trabalho dentro do tema. E entre isso saiu também a ideia de a gente fazer um trabalho coletivo, porque na real cada um ia fazer uma coisinha separada. E aí a gente pensou, cara, não, disso aqui tudo dá pra gente fazer cada uma coisa separada, mas também uma coisa coletiva de todo mundo junto. E essa acho que foi a parte mais legal, porque de fato sintetizou meio que tudo que rolou ali entre a gente, todas as conversas que rolaram entre a gente, foi aquela obra única e coletiva. Essa foi a parte, acho que, mais legal de ter participado da experiência que foi essa residência. Sem contar que, assim, tá num espaço todo dia, como a Sena falou, né? Com as mesmas pessoas, a gente não estava morando, mas a gente estava toda santa semana, acho que 2 vezes por semana, e final de semana, às vezes, se encontrando e dialogando sobre, perguntando como estava sendo a semana. Foi muito incrível, sendo muito sincera, foi maravilhoso. E eu vejo que enriqueceu muito a forma como eu olhava para esse tema e também a forma como eu trabalhava coletivamente. Porque, assim, artisticamente, eu sempre fiz tudo muito sozinha. As únicas coisas que eu fazia assim no coletivo era relacionada a grafite. Mas agora pensar durante um processo inteiro, junto de outras pessoas, foi muito enriquecedor. Absurdamente. Vai, Cine. O processo da residência todo foi muito legal, voltando nisso, né? Posso puxar o enredo da próxima pergunta, Bela? Com certeza, por favor. Vou engatilhar, então, porque a minha experiência em específico dentro dessa residência, ela foi um pouco mais intensa nesse sentido de discussão sobre a temática de masculinidades, para mim, porque eu estava fazendo junto o curso do Instituto João Maria Aleixo. E então, assim, eu estava conversando sempre com a Amora, com o Toshi, com o Jimmy, nos encontros que a gente fazia dentro do Bela Maré, e conversando também com todas as pessoas que trabalham lá, com a Érica, com a própria Bela, com o Gabi, com o Nil, com todo mundo sempre. E, paralelamente, eu tava, saía do Bela Maré e ia fazer o curso lá no Instituto Maria João Aleixo, que era sobre masculinidades em específico. E aí tinha, assim, masculinidades em vários sentidos. Tinha, o que é essa noção de masculinidade, que era uma parada que eu nunca tinha parado para pensar, por exemplo. A gente falava sobre como é retratado na mídia, como isso é retratado na política também. E aí foram, assim, eu acho que essa residência, para mim, na verdade, foi uma série de cliques, de conexões que eu fui fazendo, assim, sobre as coisas que eu fui descobrindo, sabe? E um desses cliques, na verdade, veio durante a aula do Luciano Ramos, que era sobre masculinidades negras. E não que eu nunca tinha, não que eu nunca tivesse pensado sobre o que é ser um homem negro, especificamente, né? Que era o que a gente estava falando durante as aulas. Mas, conforme as pessoas que estavam durante essa aula, elas foram falando, dando seus próprios testemunhos, homens negros estavam falando sobre como era determinadas coisas nas experiências deles e como era diferente de outras pessoas que estavam lá, que às vezes eram pessoas brancas, ou então eram mulheres, ou então eram
pessoas trans, e aí foram falando conforme eram lidas essas masculinidades aqui, e assim, e dentro do conceito de raça, e aí foi um clique aqui, foi um clique lá, e tal. E aí, quando eu saí dessa aula do Luciano, eu estava, assim, atordoada com o tanto de informação que eu tinha tido durante o dia, e isso foi, assim, na verdade, é como uma engrenagem que ela vai funcionando, e aí, quando uma peça começa a girar, todas as outras que são maiores também giram junto, e o pensamento, isso é muito artista, né, papo de artista, essas coisas assim, né, tudo viajado, é muito papo de artista, mas vocês vão entender. Essas engrenagens, elas meio que vão trazendo a gente assuntos que que são muito complexos, eles acabam funcionando juntos. E aí foi como surgiu essa obra que eu fiz, que foi Rio 2019, e fala sobre como esses cliques que me deram durante essa aula, né, foi uma das circunstâncias que eu enxerguei como sendo é um lugar que você não tem como escapar, sabe? Você sendo uma pessoa negra, as pessoas... Você pode ser qualquer coisa, mas a sua raça sempre... A primeira coisa que as pessoas vão ver. Então, por exemplo, não importa aonde você esteja, você sempre vai ser uma pessoa negra. Então, durante essa obra... Eu acho que tem fotos aí. Se Nil puder ajudar a gente a mostrar as fotos. Eu queria contar uma história durante as telas, e eu basicamente posso fazer o tour, né, das obras. Nil, pode colocar as fotos, por favor. Essa são da Amora. O meu é outro. Isso. Então, tem uma que é a tela azul, uma tela azul primeiro. Antes. Isso, essa é a primeira tela. Então, a história que eu queria contar era basicamente uma família que eles estão num carro, beleza, estão andando, e... Isso, essa é a primeira tela. Tem 2 crianças lá atrás, tem um marido, tem uma esposa, família feliz, comercial de Doriana. Aí a gente passa para aquela primeira foto que você mostrou, que são os 2 policiais. Não, essa é a última. Isso. E aí a gente vai para essa segunda tela, que são 2 policiais que estão fazendo... que estão parando o carro, né? Mas, assim, é um carro que ele é chique, um carro bonitão, grande e tal, e é um lugar que não é uma favela, evidentemente, não é um lugar que a gente costuma ver abordagens de policiais, né? E não é o tipo de carro que a gente normalmente vê os policiais. E aí a gente vai para a última foto, Nil, eu juro que é a última, desculpa, obrigada. Que é essa foto. Então, assim, são 2 policiais que estão fazendo, na verdade, uma abordagem com uma pessoa negra, e não importa onde ela esteja, e aonde ela esteja, qual a família que ela tenha, qual o carro que ela usa, aonde ela está, não importa. Vai continuar sendo. E aí, eu queria colocar também essa evidência de que é um policial negro também que está fazendo isso, porque durante essa aula das masculinidades, eu fui começando a entender também sobre essas relações de poder que tem dentro das questões do gênero, dentro das questões da raça, e como elas são interseccionais, né? E acho que a real é que eu não tenho respostas para as coisas que eu fui começando a me perguntar durante as aulas. Eu voltei com muitas perguntas. Eu acho que, na real, esse é o resultado de toda a residência. A gente não sai com respostas, a gente sai com mais perguntas para coisas que a gente possa descobrir. Então, essas coisas, por exemplo, que eu fui descobrindo durante o processo de residência, elas foram ótimas para começar a questionar também todas essas experiências que eu estou tendo agora na minha vida, né? Que é como imigrante. Então, e como é ser lida da forma que eu sou aqui, em todos os países que eu visitei, e como a régua que a gente tem no Brasil para várias coisas é totalmente diferente da régua que a gente tem aqui, que as pessoas têm aqui para raça, para gênero também. Então,
eu acho que o meu objetivo com essas obras, na verdade, era trazer incômodo para as pessoas, incomodar, fazer as pessoas pensarem mesmo. Acredito que eu consegui, a minha avó saiu de lá pensando muito, e várias pessoas vieram falar comigo também depois, e eu gostei bastante. E foram esses quadros, esse último quadro tem 1 metro por 70 centímetros, eu acho, e eu fiz ele com gesso em várias partes. Esse e a segunda tela eu fiz com gesso em várias partes. E o gesso foi uma técnica que eu aprendi com o Tosh, que não está aqui agora no momento. Mas essa é uma parada que é muito legal também durante as residências. A gente troca não só conhecimento, mas também técnica. Amigos, técnica, isso é coisa que, assim, não tem preço. E, tipo, quando você aprende técnicas com artistas, você está aprendendo, tipo, com a melhor pessoa que pode te ensinar. Porque o artista é o que está vivendo ali, e, tipo, o dia a dia que vai saber o que é barato, o que compensa, qual é o melhor jeito de fazer, sabe? Principalmente o pessoal do grafite, a gente dá um jeito de facilitar todas as coisas normalmente, né? Por causa da falta de acesso a materiais que a gente tem normalmente e tal. Então, aprender técnicas com artistas, check, na residência artística. Muito bom ver sobre isso. A Nora ou o Jimmy vão entrar aí na conversa mais sobre as obras? Posso entrar. Nil, você pode colocar as minhas obras também? Aquelas que apareceram, as primeiras. Agora vai entrar. Mas vamos lá. Como eu disse, né, eu gosto muito de falar sobre a minha relação afetiva com as pessoas, seja família, seja amigos, seja pessoas que eu idolatro, enfim. E eu justamente queria falar sobre afeto em cima desse tema da masculinidade. Então eu olhei muito para a relação, por vezes problemática, que meus pais têm, que meus avós têm, que meu avô tem com meu pai, e que a gente vê que reflete em muitas famílias brasileiras, né? Principalmente quando a gente faz esse recorte racial. Assim, eu sempre ouvi meu pai falar, eu te amo para mim. Mas eu tenho muitos amigos que, se não tem o pai presente, não escutam esse tipo de coisa, né? Então eu quis, né, trazer justamente esse calor, né? Esse calor que tanta gente sente muitas vezes falta dentro da própria família. E então eu trouxe, uma família em si. São 4 obras, foram 4 quadros, mas todos eles retratam uma família. Nessa primeira a gente tem o avô, o pai e o filho. Na segunda a gente tem os pais, que são um casal homoafetivo, e a criança. Na de baixo temos o avô e a sua esposa, que no caso é a avó. E a quarta é o filho e, enfim, 2 amigos, 2 primos, 2 irmãos. Pode ser lido de várias formas. E depois eu percebi uma coisa que eu achei muito legal, né? Porque se a gente for parar para pensar, a expectativa do homem negro aqui no Brasil é de 35 anos, se eu não me engano, por volta dos 30. E isso é muito baixo, absurdamente baixo, em comparação ao homem branco. Então, eu quis dar ênfase nessa terceira idade, trazer um casal nessa terceira obra justamente por conta disso. Me remete muito aos meus avós também, de uma certa forma. Então, esse foi o viés que eu peguei da temática da masculinidade, foi a temática do afeto, e foi muito legal, assim, como é que eu vou explicar? O reflexo que isso teve nas pessoas. Meus pais ficaram emocionadíssimos quando viram, muitas pessoas ficaram muito emocionadas. Depois eu recebi o convite de um psicólogo, o Luiz, que ele tem um consultório na Maré, porque ele adorou as obras, ele queria colocar no consultório dele. Ele é um psicólogo negro que trata de homens negros, justamente em cima dessa temática da masculinidade também. Então, assim, foi muito, muito enriquecedor para mim ver onde essas obras foram parar. Acabou que ele deu de presente também para cliente, não, para pacientes deles, que eram conhecidos meus, enfim. O Rio de Janeiro é um ovo. Então, assim, é isso, sabe? É muita coisa junta, essas obras. É muita coisa junta para mim. É um pouco difícil, às vezes, até colocar isso para fora. Porque
eu não sei explicar, assim, já olhando, me traz muitas recordações boas de como foi fazer, o processo que foi fazer. E essa questão da técnica que a Sina falou, 100% incrível, porque eu nunca tinha pintado quadro, nunca. Então, assim, eu fui aprendendo com ela, com o Toshi, como fazer as coisas e como lidava com as coisas, foi na gambiarra mesmo. Realmente a residência foi, assim, uma experiência incrível. Depois dos 15 da hora, você vai de... Ok. Então, como já expliquei, eu não sou artista, eu não me considero artista. Eu gosto de fazer móveis como esse, mas, tipo, obras de arte não é uma coisa que eu tentei antes da residência. Mas, durante o processo de trabalhar, de conviver com a galera, eu tinha a experiência de várias ideias entrar na minha mente, sabe? E eu comecei a pensar na masculinidade de uma forma diferente, sabe? Não foi uma coisa que eu queria ler, que eu queria escrever. Eu realmente queria, tipo, criar alguma coisa com as minhas mãos, sabe? Então, um dia a gente estava falando da natureza. Acho que foi o Toshi, provavelmente, que começou essa conversa. E a ideia entrou na minha mente de uma flor. E como a gente geralmente pensa numa flor como uma coisa, tipo, delicada, uma coisa fraca, sabe? Uma coisa que quebra facilmente. Mas eu comecei a pensar nisso, e eu comecei a pensar que uma flor é uma coisa forte pra caramba, sabe? Que cresce da terra, que sobrevive no mundo tipo, não é fácil. Tem bicho, tem tempo, tem o tempo. Tem muita coisa que quer, tipo, matar aquela flor. E eu percebi que uma flor, eu percebi através de uma conversa, eu acho, com o Tosh, que uma flor é uma coisa linda, é uma coisa delicada, mas ao mesmo tempo é uma coisa forte, é uma coisa que tipo, dá vida ao mundo. Então, eu decidi que eu queria, tipo, fazer uma escultura de madeira. E eu achei um pedaço de madeira no chão da maré. E não foi uma coisa especial, foi uma coisa, tipo, desse tamanho, no chão. Ninguém queria, mas eu gostava. Então, peguei e trazer para o galpão. E eu comecei não sei a palavra, fazer a escultura. E eu não tinha, tipo, uma imagem fixa na minha mente, mas foi uma coisa que cresceu. Então, a gente fala em inglês, tipo, organicamente. Não sei se fazer sentido. Ah, legal. E durante esse processo, eu tinha a ideia que ia ser um retrato de um amigo,
um amigo grande, um amigo que amo da Maré, o Douglas. E para mim, na minha mente, bem no começo do processo, tipo, se virou um retrato dele, um homem lindo, um homem generoso, um homem positivo em todo sentido. Mas depois de voltar para cá, para a Inglaterra, eu percebi mais uma coisa, que realmente é também um autorretrato, sabe? Que durante 20 anos eu tinha uma dificuldade me ver como homem, sabe? Eu nunca me senti confortável com a identidade masculina, exatamente. E foi através da experiência de fazer a residência, através da experiência de fazer a arte, que eu percebi que realmente eu nunca falei disso antes de agora, na verdade. Mas eu acho que eu não me vejo mais como homem, sabe? Eu sou... Não sei a palavra em português, que eu nunca pensei nisso, mas tipo, não binário, pode ser? Então, essa experiência de fazer arte com minhas amigas aqui, e o Toshi também, que espero que ele volte, me mudou em 1000 sentidos, sabe? Foi uma experiência poderosa pra caramba para mim. E eu não vou dizer que vai ser assim para todo mundo que faz uma residência, mas uma residência, da forma que a gente fez, tem essa possibilidade de mudar a vida, realmente, sabe? Eu percebi também que a experiência de fazer residência, no final, eu tinha que, tipo, produzir alguma coisa. E como antropólogo, eu deveria, tipo, escrever algum artigo sobre a experiência da residência. Mas eu poderia escrever um livro de 1000 páginas e não vai dizer nada sobre o processo, nada mais que esse pedaço de madeira, sabe? Tipo, realmente mudou a minha perspectiva do mundo. E agora só falta talento, né? Para ser artista de verdade. Jimmy, você é muito talentoso. Inclusive, você escondeu o jogo pra gente o tempo todo, tá? Você falou, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer aquilo. Você fez a flecha da obra coletiva e fez a tulipa, né? A tua obra. Ficaram maravilhosas. As duas ficaram maravilhosas. Então, assim, você... Artista... No final das contas, é só um nome que a gente pode dar às coisas ou não, para as pessoas ou não. Isso é uma questão de, tipo... Se você falar que você é artista, você é artista. Claro que tem muita coisa, né, que depende disso. Mas se você falar que você é artista, é o primeiro passo para você entender que você é talentoso pra caramba, homem. Ou pessoa, né? Jimmy. Não tem problema, não tem problema. Entendeu? Eu acho que o processo da residência, ele é legal para a gente se questionar as nossas capacidades, para a gente pirar bastante.
na parte boa e na parte ruim, porque você pira também com essa questão de, tipo, prazo. Ai, meu Deus do céu, a gente tem que entregar. Aí as coisas, às vezes, não saem do jeito que você pensa. E é legal a troca e o que pode sair dessas trocas, sabe? Às vezes você tem uma conversa num dia, e aí, quando você vai ver dias depois, essa conversa originou todo um pensamento que você vai transformar na sua obra. Então, é muito bom. É muito bom. Todas essas coisas. E, como o Jimmy falou, assim, o depois é muito importante também, porque você sai com a cabeça mudada. E como a Mora disse, também muda, né, a vida. A gente sai de lá... É tipo um divisor de águas, vocês vão perceber. Quem participar da Elan dessa vez, e eu tenho certeza que quem participou da outra vez também vai poder falar que foi tipo um divisor de águas. Pelo menos na sua carreira, na sua vida pessoal, às vezes também. Porque você... É como se você atravessasse um espelho, sabe? Você começa a ver do outro lado das coisas. Interagir com as pessoas é muito difícil às vezes, mas é muito bom, é a melhor parte. Gente, Tocha, a gente estava falando sobre as obras. Você quer tentar falar um pouco sobre o seu trabalho? Gente, não tá, né? Rolando. Eu acho que a gente também já começou a receber perguntas lá no chat do YouTube. Eu vou trazendo para cá aos poucos. Mas, enfim, queria falar, antes de abrir mesmo para o diálogo com os públicos que estão com a gente lá no YouTube, que, tipo, dá muito quentinho no coração e uma certa ansiedade, assim, esse processo de... A gente está nas vésperas de começar um outro processo como esse, assim. E eu acho que uma diferença bastante significativa é que... aí a Gleice está celebrando junto com a gente essa fala da Sina sobre o artista é só um nome que podemos dar às coisas. É muito bom, né? Já estamos aqui criando conexões com a turma passada. Sina muito assídua, gente. Ela estava em todas, realmente. Pegou referências de todas as coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, assim, nas 3 ONGs na universidade, foi contribuindo. Muito, né? Mas eu acho que muito, muito dedicado, acho lindo. Assim, esse curso que a Sina estava falando, né, ele foi um curso livre que a gente fez como Global Grace, partindo da perspectiva metodológica do Instituto Maria e João Aleixo. E é muito interessante a Sina trazer isso, porque foi realmente um percurso, né, assim, a residência estava acontecendo naquele momento que o curso estava acontecendo. Aí depois que o curso é uma metodologia, né? A metodologia dos cursos livres é uma metodologia do Instituto Maria João Aleixo, que é uma das organizações do pacote brasileiro do Global Grace. Aí depois a gente mergulhou numa residência com a Companhia Passinho Carioca a partir de uma metodologia do Promundo, que é uma outra organização envolvida também no pacote brasileiro. E agora a gente chega na Elan, que é uma metodologia do Observatório de Favelas, né? Assim, então, enfim, só queria também sinalizar essas costuras e o quanto, enquanto Global Grace, né, assim, a gente vem tentando experimentar as metodologias de cada uma das organizações envolvidas, sempre com, enfim, a interlocução com o Instituto de Relações Internacionais da PUC e todas as pessoas que surpreendem a gente quando chega, né? Assim, porque apesar de ser, enfim, a gente de alguma forma cria alguns processos para entender qual é o público que a gente está dialogando, é sempre uma surpresa, né, assim. E eu acho que uma das diferenças, aí, assim, a residência lá aconteceu de uma forma, a de vocês aconteceu de uma forma, com o Passinho aconteceu de outra forma. As dançarinas e os dançarinos da companhia eram bem mais jovens, a linguagem era dança. E o Promundo, né, a gente construiu a partir das metodologias do Promundo toda uma dinâmica de suporte mesmo nesse processo de construção autônoma dessa companhia, do espetáculo que eles queriam fazer, assim, a partir dos debates de masculinidades. E aí agora a gente entra numa dinâmica que a gente está chamando de uma residência formativa. E eu acho que esse termo residência formativa que a gente está trazendo para essa turma da Elan, eu já considero que é uma... enfim, é como se a gente estivesse voltando na metodologia que a gente propôs na turma, o nome que a gente dá às coisas, sabe? Assim, que a gente usava outro nome para dar as coisas.
E enquanto na experimentação de vocês tinha todo um processo muito orgânico mesmo, eu acho que a palavra também é essa em português, Jimmy, de construção coletiva, de horários definidos por vocês, porque vocês tinham uma presença muito fluida no Bela, né? Assim, a residência acontecia junto com tudo que estava acontecendo no Bela, assim, tipo, vocês exigiam muito pouco da gente, do nosso espaço, enfim, tudo que aconteceu de encontro foi porque era para ser na organicidade ali, não foi uma coisa tipo, alguns encontros foram combinados, mas eu acho que a residência mesmo aconteceu nesse fluxo bem orgânico mesmo da presença de vocês naquele espaço e tudo que vocês estavam propondo. E agora a gente está pensando, e aí eu acho que isso é uma coisa interessante, porque em algum momento, vocês me corrijam se eu tiver entendido errado, eu vejo que vocês falam desse movimento, né, dessa organicidade como um certo deleite, né, assim, cara, era muito bom a gente estar ali, a gente se organizar e a gente não sei o quê, mas em alguns momentos também vocês falam dessa falta de um suporte pré-estabelecido como um desafio, né, assim. E na Elan a gente já chega ali com uma coisa bem sistematizada, assim, tipo, esses são os dias, esses são os horários, todo mundo vai ter interlocução e tudo mais. Então, eu vejo também que enfim, é uma possibilidade também de experimentação de uma outra relação de residência com o mesmo espaço cultural, né, assim, ou no mesmo espaço cultural. Enfim, é só um comentário, porque enquanto vocês estavam falando, eu fui percorrendo, né? Assim, a gente está encerrando o Global Grace esse ano, e em algum lugar eu fui percorrendo essa história desse projeto também, que é um projeto que acaba mobilizando muitos encontros, né? Assim, e muitas construções coletivas. Eu acho que essa é uma das maiores potências e um dos maiores desafios de um projeto como esse mesmo, assim, que é reunir tantas experiências diversas, não só no Brasil, vocês imaginam que tem pessoas e organizações fazendo isso em outros 6 países para construir esse tipo de intervenção, para falar de uma coisa que é isso, cara, vocês são artistas e vocês estão falando aí da dificuldade que é, às vezes, esse momento da transposição mesmo, né, assim, tipo, e o quanto isso leva para lugares da nossa intimidade, da nossa, tipo, do campo do desenvolvimento dos nossos afetos, né, da nossa relação com a nossa família. Eu mesma me lembro do meu pai na abertura, assim, né? E eu acho que, sinceramente, eu nunca vi o meu pai numa exposição do Bela tão envolvido, assim. E tem fotos lindas do meu pai vendo todas as obras, assim, sabe? E eu sinto em algum lugar, assim, uma certa inveja da Sina ter a avó para levar, porque eu fico... Minha avó era uma coroinha que frequentava o Bela comigo. E eu fico imaginando ela e meu pai ali, sabe? Ela e o filho dela ali. Então, acho que, enfim, são muitos comentários mesmo, porque é isso, né? Estamos aqui nesse fluxo das produções de tudo que está por vir e também tendo acompanhado tudo que já foi, parece que a conversa de vocês vai assentando algumas coisas e, enfim, fortalece muito essa aposta política mesmo por continuar pensando a arte como caminho para a gente falar de questões que partem das perspectivas da territorialidade que a gente atua, né? Assim, das favelas, das periferias, das pessoas que moram nesses territórios, e a gente pode falar sobre o que a gente quiser, né? Também acho que tem isso de interessante, assim, né? A gente vai se pautando, a gente vai pautando uma experiência como essa para fazer um debate que, em geral, como o Luciano super dá aula sobre isso, não chega muito como uma... E todos vocês, de alguma forma, falaram sobre isso, né? Não é uma coisa que a gente debate corriqueiramente, assim. Quem dirá no corre de sobreviver na perspectiva favelada e periférica, né? Assim, então, acho que a arte acaba abrindo caminhos e a gente está aqui com o Educativo do Bela presente no debate, assim, para muita mediação, né? Assim, então, também me sinto um pouco ansiosa para pensar como essa nova turma e o que eles vão produzir vai ser, enfim, material para a gente criar debates públicos, né? Com a criançada, com as coroas que frequentam, com os usuários da cena que tem ali na Avenida Brasil e que vocês acompanharam o quanto eles frequentam os nossos espaços, com os mecânicos da oficina do lado, enfim, todas essas... Então, assim, a gente também poderia falar um pouco sobre isso aqui também, né? Assim, Jimmy traz essa dimensão de, cara, eu achei uma madeira na Rua da Maré e isso se transformou em a base daquilo que eu estava construindo conceitualmente e ganha uma materialidade, conecta com uma pessoa que é muito a síntese da Maré, assim, né? Para muitas relações, o Douglas, ele é muito isso, né? Então, enfim, várias e várias afetações aqui. Eu estou muito, muito feliz e emocionada.
E aí, a Andrea Gil, que é pesquisadora do Global Grace, né, aqui no Brasil, e é nossa parceira na Elan, ela pergunta: gente, que coisa boa ouvir de suas experiências. Sina e Amora, foi muito bom ouvir um pouco sobre a recepção das suas obras, dos incômodos e dos alentos, e tudo entre. Será que vocês quatro podem falar um pouco mais sobre a troca com os públicos de suas obras? Posso começar? Sina, pode sim. Primeiro, queria só falar que Tosh está pedindo desculpas porque ele não está conseguindo ficar online. Eu acho que é um problema com a conexão dele, e aí ele pediu para pedir desculpas sobre isso. Aí, agora, voltando para a pergunta de Andrea, a interação foi muito legal desde sempre, porque eu acho que por a residência acontecer no mesmo lugar que foi a exposição, a interação com o público, na verdade, começou muito antes das obras existirem. Então, essa coisa que Isabela falou dos mecânicos, tipo, tem um ponto de carro que passa ali, que tem ali perto, né, que eu ia para minha casa, né, então eu tinha que pegar um carro ali todos os dias, praticamente. Então, a gente vai construindo uma relação com as pessoas, com quem trabalha lá, com o lugar onde você vai almoçar, com o lugar onde você vai tomar açaí. Ganhei açaí de graça. Depois eu fui chamar todo mundo para ir para a exposição. Foi muito legal a gente conseguir fazer essa exposição do jeito que a gente queria mesmo. Primeiro, por causa das obras, que a gente pode fazer basicamente o que a gente queria. Então, a gente fez cada um a sua própria obra, e a gente também fez uma obra coletiva, né, que foi... Que acho que o Nil pode mostrar uma foto depois, que foi um cabo de guerra, né? E na abertura a gente abriu com comida e a gente abriu com cerveja. E, gente, no Rio, se você fala arte, comida e cerveja de graça, na mesma frase, isso é, assim, chamariz das pessoas. Porque as pessoas não vão só pela sua arte, mas também pela cerveja de graça e também pela comida gostosa. E foi muito bom, porque a gente meio que criou um ambiente para que as coisas pudessem se desenvolver, sabe? Para que a exposição, ela fizesse com que as pessoas interagissem entre si, sabe? A forma com que a gente dispôs as coisas na sala, no salão, o próprio fato da instalação ser gigantesca, ser enorme, tinha o quê? 5, 6 metros, e era uma coisa que saía assim, meio que para frente também, então tinham várias camadas, você conseguia olhar de vários jeitos. Pode compartilhar a imagem do cabo de guerra, então, por favor, Nil, por favor, para as pessoas entenderem o que eu estava falando. Nessa foto específica, a corda não está estirada. Mas, assim, dá para ver que são várias pessoas por trás. Então, a gente teve que pensar também... teve interação. O público também era o pessoal da madeireira, que vendeu essas madeiras pra gente, porque a gente começou a falar para eles o que ia virar. E aí eles ficaram assim, nossa, vai virar obra de arte, vou lá na exposição ver. E aí o lugar que a gente foi comprar a corda... Então, cara, todos os lugares que a gente praticamente ia na Maré, a gente já fazia interação com o público antes das obras existirem. Eu acho que o fato de... Ai, volta nas latinhas. Isso, essas latinhas. A gente também deu na abertura. Então, essas latinhas eram as latas que a gente usou para fazer o mural e que elas já estavam vazias. Então, a gente pintou elas para poder distribuir para as pessoas, e várias pessoas saíram, assim, super felizonas com os brindes, sabe? A gente também fez adesivo. Então, a interação com o público, ela começa muito antes das obras começarem, e ela vai muito depois que a exposição acabou, entendeu? Porque, da abertura, né, da exposição, pelo menos. Então, várias pessoas continuam com a latinha até hoje. A minha avó, ela coloca, assim, na casa dela, como se fosse sagrado, gente. Tipo, pessoas me ligando, segura para mim, eu tô indo para aí. Eu acho que a interação com o público acaba não sendo só por causa das obras, mas também eram amigos, eram família, eram pessoas que a gente não conhecia, e eram pessoas que a gente interagia no nosso dia a dia ali, sabe? Ai, foi muito maravilhoso, só experiências maravilhosas.
falar, Amora e Jimmy, querem falar um pouco sobre essa relação com o público e também sobre essa experimentação da obra coletiva, assim? A Andrea também pede, será que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso? Como é que vocês chegaram nessa ideia? Tem toda uma conjuntura política também aí em torno da composição dessa obra. Enfim, realmente acho que seria oportuno a gente conversar um pouco mais sobre ela. A gente, durante os nossos bateções de papo, né, a gente acabou falando sobre a massa, né, que é majoritariamente oprimida, né? Então, a gente pensou em mulheres, em povos indígenas, em pessoas negras, em pessoas pobres, em pessoas periféricas, todo tipo de gente. E a gente falava só sobre isso. E aí teve algum dia que a gente parou e ficou assim, tá, beleza, se tem toda essa galera aqui, quem é que tá do outro lado? E aí, quando a gente começou a falar sobre isso, alguém falou sobre que essa relação é um cabo de guerra. Acho que foi a Sina que falou sobre isso ser um cabo de guerra. E daí veio essa ideia, nossa, cara, e se a gente fizesse uma obra com cabo de guerra? E aí a gente pensou, nossa, mas ia ser muito legal se pudesse ser uma coisa grande, que as pessoas pudessem entrar e tirar foto também, participar da obra, interagir, puxando também o cabo. E aí começou a fervilhar completamente, que a gente queria algo enorme, e a gente não sabia, não tinha a menor ideia de como fazer isso acontecer, que material comprar, como fazer essa coisa que a gente estava pensando ficar estruturada, né? E aí veio a ideia de ter a lança 3D, né? Saindo da obra, alguns personagens, eles são feitos em camadas, né? Então acho que foram realmente 5 tábuas enormes de madeira, chapas de madeira, e teve uma chapa a mais fazendo uma camada, né? Dando uma tridimensionalidade. Sem contar a flecha que o Jimmy fez com o Tosh também, que ficou maravilhosa. E o cabo Ai, qual é o nome desse material? Eu não lembro o nome desse material. Mas que eu fiz junto com a Sina, porque, na real, a meta era ter uma corda naval, mas é uma coisa difícil, cara de achar, então a gente foi fazendo as paradas na gambiarra. E aí, obrigada, Nil. Nessa obra a gente consegue ver, né, esses 2 pontos, e assim, a gente tá num cabo de guerra enorme, entendeu? De um lado, a gente tem uma pessoa que faz pouquíssima força, porque tá tudo a favor dela, e do outro, muita gente querendo ter voz, querendo ter visibilidade e, enfim, gritando por sua luta. E foi muito legal, porque a gente conseguiu misturar o estilo de cada um, né? Tem o indígena do Toshi, tem a minha personagem da Sina, a flecha do Jimmy e a corda que a gente fez juntos. Essa foi a nossa obra coletiva, que veio de, enfim, diversos bate-papos que a gente teve. Teve a bandeira ali também. Cara, a cada vez que eu paro e presto atenção, tem mais um detalhezinho. Foi muito bom ter feito isso. E a recepção do público foi incrível, porque eu acho que ninguém esperava uma parada tão grande como essa. E ver as pessoas tirando foto, puxando, cara, foi muito legal. Foi, assim, super sucesso, que a gente tinha em mente o que aconteceu. E não teria sido possível sem a ajuda dos nossos camaradas do Bela, né? Que o Luiz ajudou muito. Todo dia que a gente estava lá no galpão, o Luiz estava lá conosco. O Jean ajudou muito na curadoria da exposição. A Kita ajudou muito. A Gabi. Eu estou esquecendo de pessoas, desculpa. Mas todo mundo lá do galpão, todo mundo ajudou muito. E para quem vai fazer a residência agora, nossa, vocês têm sorte de trabalhar com uma galera tão legal. Realmente, nosso trabalho nunca era o trabalho de 4 pessoas. Foi da galera da Bela, galera da Índia, Observatório, Pro Mundo, PUC também, a Andrea, a Marta, a comunidade, muita gente
muita gente. O pessoal no chat está lembrando da Nicole. Sim, Nicole, sim! Nossa cantora. Nossa! Gente, eu tenho um vídeo tão fofinho com a Nicole, porque ela adora aparecer na câmera, né? Então, só para quem não sabe, pra gente só ambientar aqui, Nicole é uma criança, ela é filha de uma moça que tem um restaurante na Rua do Nobelo. E a gente ia almoçar todos os dias nesse restaurante. Então, Nicole estava sempre no Nobela e Nicole estava sempre no restaurante. Nicole é onipresente ali, né? Então, todas as vezes, quando você menos espera, Nicole está lá olhando, perguntando o que é e tal. E ela adora aparecer em câmera. E aí, eu estava fazendo vários time-lapses durante os processos, né? E a câmera grava e depois o time-lapse aparece rapidinho, se você não tá olhando, some. E aí eu tava tentando mostrar para ela a hora que ela aparecia e ela não olhava. Aí ela ficava, cadê? Eu não tô vendo. Aí eu ficava, tá chegando. E ela ficava procurando. Aí quando tava chegando a hora dela aparecer, ela olhava pro outro lado e ficava, Nicole, menina, olha aqui. Mas assim, amor, gente, que saudade daquela criança. E de Luiz, e de Gabi, e de Jean, e de Nil, e de Isabel. Ai, gente, foi... eu fico muito molenga, e essa história de ficar longe do país agora, dá muito mais saudade. No frio, no meio de uma pandemia, eu imagino que realmente tudo isso se potencializa de forma... Nós estamos morrendo de saudade da Nicole, né? Assim, a gente também tem esse desafio aí de manter nossos vínculos com o território, mesmo nesse contexto aí das impossibilidades físicas, né? A Gabi Vidal, ela pergunta uma coisa que eu acho que também é interessante, que de alguma forma também conecta bastante com a experiência de vocês, assim, aí principalmente eu acho da Sina, da Amora e do Toshi, dessa perspectiva de expor em lugares diferentes, né? Assim, tipo, e aí a Gabi fala, cara, qual é a diferença que vocês sentiram em realizar uma Expo na Maré comparando com outros lugares, né? E eu acho que essa é uma coisa que também a maioria, assim, dos artistas e das artistas que a gente vem recebendo na Elan, de alguma forma, tem também esse movimento, né, de buscar o Galpão Bela Maré, a Maré, de alguma forma, como território para essa formação que se transforma numa exposição, né? Então, quais são as diferenças aí dessa dimensão territorial que tem tantas sutilezas, né? Eu acho que na fala de vocês significam territórios de muita forma, né? De muitas formas. Vocês significam maré de muitas formas, né? Assim, tipo, maré é muita coisa, né? Assim, e esse é o tipo de significação que só pessoas que constituem vivência, né, identidade com favelas e periferias e com territórios de maneira geral conseguem propor, né? Assim. E aí, lembrando também que um dos motivos da gente existir, do Observatório de Favela existir, da criação dos nossos projetos, e que em dado momento também mobilizou a organização do Instituto Maria João Aleixo, a nossa insistência numa disputa narrativa que pauta favelas e periferias e as pessoas que moram nesses lugares a partir de outras perspectivas que não a da ausência, da pobreza, da precariedade. É por isso que a gente está sempre falando, né, a partir do prisma do paradigma da potência, né? Assim, tão bem assim, explicitado conceitualmente pelo Jailson e pelo Jorge. Eu acho que, de alguma forma, o trabalho de vocês também é sobre isso, né? Assim, enfim, criando já também mais uma conexão a partir dessa perspectiva da provocação da Gabi, que eu acho muito importante que a gente também possa olhar por esse prisma, né? Assim. Uma pessoa de cada vez, hein? Tá, eu vou falar então aqui. Já começando que, assim, eu sempre dei preferência, assim, pela questão do que o meu trabalho fala, do que eu tenho interesse de falar, e para quem eu também tenho interesse de falar. Eu sempre busquei falar para pessoas, digamos assim, gente como a gente, sabe? E por mais que eu não seja de periferia, eu sou do subúrbio, e são dois territórios, assim, que eles se transitam bastante também, são muito diferentes, porém transitam entre si, né? O Rio de Janeiro, ele
ele tem zonas de elite, zonas periféricas, zonas de subúrbio, e assim, é tudo muito misturado, tá todo mundo se encontrando bastante. E às vezes as pessoas acham que, por aqui ser assim, tá todo mundo lidando bem com esse tipo de coisa, e na real não é assim. E eu sempre estava acostumada a levar a minha arte para a Zona Norte. Então, quando eu peguei, e Maré fica na Zona Norte, mas uma Zona Norte periférica. Quando eu peguei e levei para Maré, foi muito diferente. O astral é completamente diferente. Tipo, tá ali na beirada da Avenida Brasil, aquele turbilhão de informação, tudo muito junto, tudo muito ao mesmo tempo. É outra experiência totalmente, sabe? E também pensar na descentralização de locais de cultura, sabe? Quando a gente pensa em centros culturais, a gente pensa no centro, a gente pensa em galerias da Zona Sul. E não é o tipo de espaço que eu tinha muito interesse em estar ocupando com a minha arte. Porque o que eu falo faz sentido para quem é como eu, sabe? Pode até ser bonito para outras pessoas, mas eu quero que aquilo ali faça sentido, entende? Eu não quero que seja algo meramente bonito, eu quero que a pessoa se reconheça ali. E eu poder estar fazendo isso dentro da Maré, com pessoas que se reconhecem no que eu faço, foi muito enriquecedor, foi muito sincero. Acho que a palavra é sinceridade, na verdade. Eu me sinto muito mais acolhida nesses espaços quando, por exemplo, eu vou fazer algum trabalho em qualquer outra zona, sabe? Então, essa relação de me sentir acolhida, de me sentir bem ali dentro, acho que foi muito mais algo para dentro de mim, necessariamente, do que para fora. Eu levei muita coisa do lugar, muita coisa para mim, muita coisa que eu vi ali, que eu vivenciei ali, eu levei muito para mim. E isso também foi uma das coisas que mudaram. Assim, você pensar em masculinidade dentro de um espaço desse também é mais uma camada, digamos assim. E foi muito importante estar ali dentro para poder pensar, por mais esse viés que muitas vezes, assim, é excluído, né? Assim, da grande massa, quando a gente para pensar e falar sobre cultura, entende? As pessoas não têm muito essa noção de que dentro da Maré tem um centro cultural. Quando eu falei para amigos da faculdade que eu estava fazendo uma residência artística, e eu falei que era dentro da Maré, as pessoas ficavam, cara, dentro da Maré, como assim? Tipo, é grafite? O que tá rolando? Tem um centro cultural lá, as pessoas não sabem disso. E foi muito interessante ver que é muito interessante poder ver que um espaço desses, dentro de um local como esses, é efervescente. E é muito importante que tenham mais em qualquer tipo de lugar. Não fique só realmente centralizado nas zonas mais óbvias, para uma galera que já tem total acesso a esse tipo de coisa. Para mim foi muito especial poder trazer para dentro do não trazer para dentro da Maré, né? Porque na verdade a gente foi para dentro da Maré, a gente que entrou, tipo, antes eu sempre conheci pessoas da Maré, eu fui algumas vezes, mas eu nunca tinha ido, tipo, com tanta frequência lá. E aí foi legal o processo de ir para o Bela sempre durante a residência, porque apesar do Bela ficar ali na beiradinha, né, da Avenida Brasil, eu comecei a entrar mais para fazer coisas em outros lugares dali também. Então, pintei muros mais para dentro, fui encontrar pessoas mais para dentro, coisas assim, coisas que eu nunca tinha feito antes. E todo o processo de fazer a exposição dentro do Bela Maré, como a Mora falou, tipo, a gente como artista, a gente pega muita coisa do território para trazer pra gente. No caso da minha obra também foi um pouco dessa conversa de território, do que é um território permitido ou não, mas me faz também pensar muito sobre acessibilidade. Então, que tipo de lugares são acessíveis para quem é acessível esse lugar. E para mim foi muito marcante, porque depois foi depois que a nossa exposição acabou, sim, mas foi durante a exposição da Elan, da primeira edição da Elan, eu consegui fazer uma conexão com o Bela e uma organização, um projeto que eu participo, que é a Fundação Casa, Projeto Casa,
Plataforma Casa, que é junto com o pessoal lá da Favela do Aço. E a gente conseguiu trazer as crianças para dentro da exposição. E aí eles conseguiram ver que, na verdade, qualquer um consegue ser artista. Eu acho que, voltando para esse assunto, né, de que artista é só o nome que você dá para as coisas, quando as crianças foram para lá, e aí elas viram as coisas que eu fiz, porque eu tive a oportunidade de mostrar os quadros para elas também, e ler a história junto com elas, e também da gente, e do pessoal do educativo. A Érica e o Jean foram maravilhosos nesse dia, foram mostrando para as crianças as obras, e aí as crianças foram vendo que os artistas que fizeram aquelas coisas maravilhosas são pessoas que nem eles, e que ser artista também é acessível e também é possível. Eu acho que quando a gente traz essas exposições feitas por pessoas como nós para dentro da favela, para dentro de lugares periféricos, e são pessoas que, assim, são pessoas reais, nós somos pessoas reais, as pessoas que estão ali, elas veem que nós, pessoas reais, estamos fazendo essas coisas bonitas. Eu acho que essa acessibilidade, ela, na verdade, ela faz a conexão entre o que é um sonho que está tão longe e o que é real, sabe? Faz essa aproximação de que a arte também é realidade, a arte também é trabalho, isso também é uma profissão, sabe? E apesar de ser duro, muitas vezes você também pode viver disso. Meio desacreditado um pouco nesse governo, né? Mas estamos aí vivendo a dor e a beleza de sermos quem somos. E eu acho que trazer exposições para dentro desses territórios é uma forma de você potencializar a realidade dessas pessoas, na verdade. Não só das crianças que foram comigo visitar lá no Aço, do Aço, mas também de todas as pessoas que estão na própria Maré, na própria favela, nos lugares onde esses acessos estão, essas ferramentas estão. O que falar, né, Jimmy, depois dessas mulheres? Nada. Falaram tudo, realmente. Foi o maior prazer passar esse tempo lá na Maré, no galpão e com a galera. E não tenho nada mais para adicionar, na verdade. Quase vou chorar, na verdade. Então vou desligar o... Eu também tô assim, no limite das emoções todas. É sobre isso, né, gente? Assim, né? Uma conexão de coisas, assim. É por isso que a Elan existe no Bela Maré, porque tem todas essas coisas aí que todas essas camadas que vão se somando, né? Assim, acho que todo esse processo formativo, processo educativo que a presença de uma exposição desperta naquele território da arte que é o Bela e que tá na Maré, eu acho que é o começo mesmo, assim, né? Tipo, e é muito interessante olhar para isso a partir desse caminho, né? Desse percurso. Tipo, a coisa começa ali com 5 pessoas conversando, agora nessa turma vão ser outro número de pessoas conversando, e aí, de repente, cada pessoa vai definindo qual vai ser o próprio projeto, e aí depois tem uma interlocução com curadoria e com produção para poder definir como a exposição vai ser montada, e, enfim. E aí depois a exposição é montada e a gente meio que entrega isso para o mundo. E, assim, fruto do nosso trabalho, porque o Jean vem lembrando muito a gente sobre isso, né, que é sobre trabalho, a gente tem uma equipe educativa muito incrível, que media realmente todo o processo de experiência, né, assim, dos públicos. Eu não vou falar do público, né, porque tem isso, como todo mundo que está assistindo a gente percebeu, são muitos públicos diferentes, né, assim, é a nossa família, tipo, a Nicole, é o mecânico, enfim, muita complexidade de público. É sobre esse trabalho também educativo que depois transforma isso realmente numa ferramenta de diálogo, né? Assim, tipo, cara, tá aqui. E eu acho que quando chega nesse momento do tá aqui, é muito mágico mesmo, assim, tipo, acho que é por isso que quando você fala, a gente se emociona tanto, porque
é muita transposição, né? Assim, tipo, é tudo junto, é o fato de quem é esse artista, de qual território ele vem, o percurso que essa pessoa faz para chegar até aquele território da arte, para viver aquela experiência, enfim. E a pessoa vem com toda a bagagem dela, né? Assim, não é à toa que os eixos de trabalho da Elan, eles, tipo, primeiro é percursos, né? Assim, é por onde tudo começa mesmo, assim, né? Tipo, é o percurso individual, é o percurso coletivo, é o percurso coletivo da gente no mundo, depois a gente, todo mundo junto ali naquela experimentação. Enfim, aí depois disso a gente vai falar sobre conceito, sobre materialidade, sobre... me ajuda aí, time, Elan, eu tô esquecendo algum eixo. São 4. Conceitos, materialidades, percursos e agenciamentos. Porque a gente também tem uma perspectiva forte de que a gente quer pautar um presente, eu não estou falando de futuro, em que haja cada vez mais pessoas faveladas, periféricas, mulheres, não binárias, homens, falando sobre o que elas quiserem a partir da arte e a partir do que elas quiserem. Então, é sobre isso também, né? Assim, em alguma medida. O que a gente está pautando ali, quando uma exposição como essa se materializa nesse território da arte especificamente, é uma coisa assim, cara, alô, comecem a entender que a gente não vai abrir mão de ser artista e de ser o que a gente quiser, né? E, assim, e que a gente tem os nossos próprios mecanismos, né? Assim, que a gente tem os nossos próprios... que a gente cria as nossas próprias alianças e redes para fazer aquilo que a gente acredita que é... Cara, porque é justo, né? Assim, tipo, é isso, é justo que seja dessa forma. Então, também, assim, a gente não tem mais pergunta. Não sei se vocês querem fazer perguntas para vocês mesmos ou se querem, sei lá, falar sobre outra coisa. Eu tô bem, bem, bem emocionada mesmo, o coração tá bem quentinho. Acho que, enfim, a gente não poderia fechar esse ciclo dos esquentas de uma forma melhor, assim. Semana retrasada ou retrasada, foi incrível ouvir a galera do Passinho Carioca, e aí eu acho que a gente chega em vocês que eles falaram sobre dança e tem toda uma dimensão muito emocionante também, assim, de serem jovens, dançarinos, de passinho, enfim, tudo que abre, né, assim, começar esse debate, levar esse debate para o corpo. E vocês vêm com uma experiência muito concreta e muito próxima do que a gente vai começar a viver daqui a 2 semanas, né, assim, então acho que para mim foi uma grande, sei lá, um grande néctar mesmo de energia e de contentamento poder ouvir e trocar com vocês hoje, assim. Cara, eu espero muito que a gente não demore a se encontrar e se abraçar e ficar junto e pensar junto e, enfim, tomar cerveja, andar na maré. Mas digam aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta entre si ou então, enfim, a gente entrar mesmo nesse clima das despedidas aí, como vocês acharem melhor. Eu queria puxar uma pergunta, que na verdade é o sempre, depois. Né, gente? Sempre assim, ajudando a gente a produzir o próximo passo. Vai lá, ajuda, amiga. Meu jeitinho. Queria lançar para vocês a pergunta, na verdade, do que o que essa residência mudou na vida de vocês, o que foi o depois da residência, o que foi todas as coisas que a gente viveu, o que elas afetaram na vida de vocês. Eu vou falar depois, né? Mas eu queria começar com vocês. Então, a gente não falou ainda da amizade. E eu acho que a gente construiu uma amizade entre si muito forte. Então, por exemplo, 1 ano atrás, fevereiro, talvez exatamente 1 ano atrás, a Siena estava aqui comigo na minha casa. Ela viajou para a Europa e uma das primeiras coisas que ela fez foi me visitar aqui na Inglaterra. E agora a Siena está planejando um projeto de arte com a minha parceira e uma artista negra que mora aqui na minha cidade aqui. E isso não teria acontecido sem a experiência de fazer a residência. Eu acho
que a Sina e a Amora tem uma coisa para divulgar também. Tipo, não me lembro o nome, mas é uma oportunidade de fazer uma propaganda, talvez. Ai, gente, o Jimmy foi maravilhoso agora. Assim, eu e a Sina, a gente já se conhece desde 2015, 2016, foi no finalzinho de 2015. E desde então, a gente se reconhece, assim, semelhantes em diversas coisas. E eu acho que justamente essa residência, foi um pouco antes dela ter ido para o internacional, ela foi muito importante para unir mais ainda a gente, entendeu? Porque por mais que a gente estivesse ali no rolê de grafite e tal, estar no dia a dia em outro tipo de rolê é outra coisa. E foi muito, muito bom, sabe, poder ter continuado com essa... foi muito bom poder ter continuado com essa amizade dessa forma. E a partir dessa amizade surgiu uma loja. É uma lojinha que a gente faz na colaboração, né, entre eu e ela. Eu administro as coisas dela aqui, ela administra as nossas coisas lá. Foi mais uma coisa também vinda dessa residência. Eu não tinha parado para pensar dessa forma, mas realmente poderia ter sido diferente se a gente não tivesse passado por essas experiências juntas. Isso fortaleceu demais a nossa amizade, a nossa relação de cumplicidade, de contar uma com a outra, de organizar as coisas juntas. Isso foi, assim, incrível. A Sina tá sendo, tipo assim, o centro de um povo, entendeu? Aí eu sou um tentáculo, o Jimmy é outro, o Toshi é outro. A gente falou que na nossa residência tinha o Papa Toshi e a Mama Sina. A Sina é a mãe, sério, é isso, entendeu? Então, assim, ter ela o tempo inteiro foi super importante, até mesmo para a gente conseguir organizar como seria a residência. Por mais que, como foi dito, foi meio folgado, não tinha nada muito certo, nada escrito como tinha que ser, o beabá das coisas. A gente foi se organizando e a Sina foi muito motor para isso tudo acontecer. Sem ela, as coisas não teriam sido maravilhosamente como foram. Então, assim, obrigada, Sina, inclusive. Ai, gente, sinceramente, eu estou chorando. Você pediu. Agora aguenta. Olha o Toshi voltando aí para Last Fight. Emocionada, sinceramente emocionada, gente. Ai. O que dizer, né? Então, eu acho que essa minha cara aqui é o exemplo do que mudou na minha vida depois da residência, né, pessoal? Emoção. Muita emoção. A amizade que a gente começou durante a residência. Agora tá saindo o negócio? Tá saindo só. Deixa o Toshi falar, deixa o Toshi falar. Deixa o Toshi falar. Vai, Toshi, libera esse microfone e fala. Por favor. Ai, não rolou, Sina. Segue aí. Pelo menos o Toshi está com a gente, né? Não sei se ele está ouvindo. Mas o que eu queria dizer é que, na verdade, depois dessa residência, a amizade... Estamos ouvindo. Fala, Toshi. Estão me ouvindo? Alô? Ninguém está me ouvindo? Fala, Toshi. Estamos ouvindo. Eu acho que a ligação dele não está muito boa. Tá, para tentar fechar agora. Eu acho que a amizade que a gente começou nessa residência, e no meu caso com a Amora, a gente fortaleceu muito, né? Ela se estende, cara. Ter podido visitar o Jimmy e realmente conhecer a Gemma, né? A parceira dele, que ele falava várias vezes pra gente, e conhecer a Gemma e agora ter sido convidada por ela para participar de um outro projeto lá. Tudo como se... É uma coisa que puxa a outra, sabe? Então, essa experiência, ela foi tão boa, em vários jeitos. E só tem puxado outras coisas boas pra minha vida, sabe? Artisticamente, profissionalmente.
Psicologicamente, digo também, porque começou a me trazer coisas que eu não pensava antes, que eu não pensava tanto antes, trazer uma nova perspectiva, sabe? E eu acho que o mais lindo que a gente leva de tudo isso são todas as pessoas, na verdade. A arte, para mim, ela é uma ferramenta para você se comunicar, para você atingir pessoas e também ser atingido. E eu acho que essa residência foi um lugar que eu atingi muitas pessoas, né, pelo que consegui ver aí, mas que eu fui, assim, lindamente atingida, lindamente atravessada por todas essas pessoas maravilhosas e todas essas complexidades lindas, conhecer um pouco mais de cada um. Foi realmente foi o melhor dessa experiência toda, assim, sem palavras. Aí, é isso. Todo mundo meio que já falou das mudanças. Nós também, no Bela, mudamos muito depois dessa residência. Eu acho que realmente despertou na gente um processo de reflexão mesmo sobre os espaços das residências no nosso trabalho, assim. Em algum lugar a gente sofria muito por não conseguir dar mais suporte para vocês ou estar mais junto. Não sei se a equipe do Bela quer falar um pouco sobre isso também, mas ao mesmo tempo tem uma coisa gostosa que é tomar posse desse espaço como um espaço democrático mesmo, né? Assim, que estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e que, enfim, as coisas podem coabitar e que a gente não precisa estar sempre gerindo tudo que acontece. Enfim. Então, acho que para a gente também foi uma aprendizado importante, assim. Acho que ficaram muitas lições, realmente, assim, da experiência da relação com vocês para o espaço. Gente, é isso. Vamos fazer uma rodada de considerações finais. Vocês acham que já foi? A Mora e o Jimmy querem fazer alguma pergunta, já que a Sina já gastou a cartinha da pergunta dela. Então, considerações finais aí. Olha só, uma coisa que eu acho que vocês podem aproveitar para fazer é falar do @ de vocês, onde a galera encontra o trabalho de vocês. Sina e a Mora que estão aí com as artes à venda. Fala onde a galera compra, onde a galera acompanha. Enfim, se vocês quiserem, aí a hora do merchan também está super bem-vinda e aberta. Vamos compartilhar um link depois, aqui? Manda aqui que a gente bota lá, o Nil ajuda a gente a colocar lá no chat do YouTube. Depois, Amora. Quer que eu mande aqui? Eu posso pegar aqui rapidinho ele. Eu posso colocar direto no chat do YouTube? Com certeza. Show, beleza. O merchan é que eu e a Amora temos uma loja, melhor loja de arte do Rio de Janeiro. Brincadeira, gente. A gente está só começando, mas a gente está com print. Em breve temos adesivos, temos a versão no Brasil, então vocês já podem comprar nossos prints se vocês quiserem. Sempre tem coisa nova no meu Instagram. Às vezes eu não sou uma pessoa tão das redes sociais, mas eu estou sempre tentando postar coisas novas. Encomendas estão abertas se vocês quiserem desenhos digitais. O meu chat está aberto também, se vocês quiserem mandar mensagem, se vocês quiserem trocar uma ideia. Eu estou super aberta para quem quiser trocar ideia. Só não liga muito para o fuso horário. Às vezes eu estou meio adiantada, às vezes eu estou meio atrasada. Isso é meio doido. E o inverno mexe com a cabeça das pessoas. Então, se você for um pouquinho paciente, quiser mandar uma mensagem, trocar uma ideia, eu super estou aberta aí para conversar, tá bom? Desejo muita. Qual o seu arroba, Sina? Fala aí o seu arroba. @Sina Grafite. @Sina Grafite. No Instagram, no Facebook. É isso. É isso. E muita sorte para as pessoas que estão chegando no Elan. Eu vi a lista das pessoas que foram chamadas para a entrevista. Só gente braba. Estou ansiosa para ver o que vai sair disso. E tenho certeza que vai ser uma ótima experiência para vocês. Joguei o link da lojinha lá, coloquei meu Instagram e o da Sina também. Vou colocar também o do Toshi e do Jimmy, pode ser? Com certeza. Para mim ainda não está aparecendo lá no YouTube.
Deve ir daqui a pouco. Mas, assim, no mais é isso, gente. Consumo na lojinha. Sigam a gente no Instagram. A Sina pode não ser uma pessoa tão ativa, mas eu sou pra caramba. E eu gosto de interagir bastante, de saber o que as pessoas acham e acompanham. Então, é isso. Amora, coloca aqui também no nosso chat, porque aí se a gente não, se não recuperar lá as suas mensagens, o Nil ajuda a gente e aí fica salvo. Beleza, vou botar. Com um comentário do Galpão Bela Maré. E aí, Jimmy, suas considerações finais? É só dizer boa sorte para as novas artistas na residência, lá. Espero que seja uma experiência legal para vocês e aproveitem. É só isso. Queria muito, muito agradecer mesmo o tempo e a disponibilidade de vocês 4 em trocarem com a gente. Enfim, a gente é muito fã do trabalho de vocês todos, todas, todes. A gente está morrendo de saudade. Eu espero mesmo, de verdade, que a gente se encontre em breve, de alguma forma física, presencial. As telas são ótimas, mas elas não substituem, né, o valor do encontro, como diz um outro projeto nosso que também usa esse slogan aí. Enfim, tudo que a gente faz no Bela e no Galpão Bela Maré, enfim, no Observatório de Favelas, a gente faz pensando que a gente quer contribuir com metodologias, projetos, programas que possam impactar a sociedade, reduzindo desigualdades e fortalecendo a democracia. Então, a gente realmente acredita que esse é um exemplo, esse é um caminho para pensar, sim, a redução das desigualdades e fortalecimento da democracia através da arte, através da formação de artistas, principalmente faveladas e favelados periféricos e periféricas. A gente tem um trabalho enorme, um esforço enorme para sistematizar tudo na expectativa de que, em algum momento, alguma era que vai fazer alguma coisa parecida, que essa pessoa possa encontrar ali referenciais e enfim, um percurso mesmo que serviu para a gente para trilhar. Então, eu queria convidar as pessoas que estão assistindo e que vão assistir isso aqui em algum momento para dialogarem com a gente, caso elas queiram, assim, né? Tipo, enfim, tá tudo nas redes do Bela, assim, todos os processos que a gente vem construindo estão nas nossas redes, e a gente @Galpão Bela Maré no Instagram e no Facebook, e Bela Maré Galpão aqui no YouTube. Então aproveita aí, se você ainda não é seguidor das nossas redes, faça isso nesse momento. E é isso, gente. Queria muito agradecer mesmo, assim, tipo, tá todo mundo aqui festejando muito a live, agradecendo, falando que foi linda, muitas pessoas falando que estão emocionadas, muitas pessoas falando que são fãs. Que live é essa, minha gente? Muito linda, linda live, que bonito isso, trabalhar a formação de plateia, parabéns. Incrível, estou emocionada. Enfim, obrigada pela partilha. Muita gente tem latinha ainda. Meu pai também tem latinha, tá? O estante dele da sala. Então, assim, precisamos fazer mais latinhas. Bota na lojinha latinha para vender. Nossa, Amora! Já temos um novo produto. Anotadíssimo. Beijão, beijão, beijão. Contem muito com a gente, viu? Tamo juntão. Amanhã acompanha o resultado, hein, gente, da seleção da segunda turma da Escola Livre de Arte. Beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.